sabe que no métier político, você, muitas vezes, a pessoa ela vê que uma determinada parcela do público que vota quer uma coisa, e ela vai lá e diz, mas eu também faço. O que acontece é o seguinte, independentemente, se algum dia o Pedrinho declara, não, mas eu também vou abrir o contrato, eu acho, não sei se vai falar ou deixar. A grande questão é a seguinte, quem o apoia, quem lhe dá sustentáculo político são aqueles que não abriram o contrato, são aqueles que fizeram o contrato daquela maneira, são aqueles que trabalharam para que o contrato não chegasse ao associado do Vasco, foram aqueles que alicerçaram aquelas mentiras que foram contadas pelo comprador, aqueles que não exerceram o direito do Vasco. Por exemplo, qual foi a declaração que os candidatos de situação deram sobre o Vasco não ter exercido seu bônus de subscrição? O Casaca falou, o João Alberto Levenciano falou hoje na live dele. Qual foi a declaração? Do Pedrinho, do Júlio Brandt. O Vasco deveria ter exercido. Ninguém falou nada. Então, se ninguém fala nada, é porque essas pessoas estão ligadas aos que estão lá dentro. Porque exercer o bônus de subscrição, fazendo com que essa empresa não possa mais atrasar do jeito que atrasou, só tem um que é beneficiado, é o Vasco. Não exercer só tem uma beneficiada, é a empresa. É a 777. Então, olha que coisa curiosa. As pessoas de oposição falaram nisso. Creio eu também que outros candidatos de oposição tenham falado. Eu estou citando aqui o Casaca tendo falado, o Luiz Roberto devem ser, mas outros devem ter falado. Mas os de situação não falaram nada. E era a hora de falar. Dizer, olha, isso aqui é um absurdo. Ô, Jorge Salgado, toma uma posição. Não, ninguém falou nada. E isso que foi feito, ou seja, o que não foi feito, é em detrimento de quem? Do Vasco. Por quê? O contrato, aquilo que está no contrato e foi passado pela comissão, que teve acesso à leitura do contrato, é muito claro. Isso foi passado em Conselho Deliberativo. É muito claro. Tem que pagar a integralidade do débito até o dia X. Não pagou, o Vasco tem direito de exercer. Por que não exerceu? Por que essas pessoas não cobraram o que tinha que ter sido exercido? Porque essas pessoas são vinculadas à situação, ora. Elas precisam atrair a situação para elas, então elas não podem falar de alguma coisa que é pelo bem do Vasco. Elas têm que manter aquilo que a situação está fazendo em detrimento do Vasco. Isso é muito evidente. Esse ponto, entre outros, é que mata muitas vezes uma charada de que, mas é uma coisa que não tem a ver com a outra. É só observar. Por que o senhor Júlio Brandt e o senhor Pedrinho não falaram claramente como nós falamos e como hoje o Luiz Roberto Levenciano falou? Ele falou antes, na semana passada, disse, não está ainda certo, mas se tiver, for do direito do Vasco, é importante o Vasco exercer. E hoje ele falou. Nós falamos. Houve um protocolo feito em secretaria. O associado que fez o protocolo em secretaria é ligado ao Pedrinho? É ligado ao Júlio Brandt? Claro que não. O sócio proprietário do Vasco que fez? Claro que não. Por que eles não se manifestaram? Saiu no Globoesporte.com, foi dito que isso era um direito do Vasco, que o Vasco tinha o direito de exercer, o Vasco teria esse direito de exercer o bônus de subscrição. Foi explicado que se você exerce, você traz para a empresa uma questão dela não poder fazer a mesma coisa ano que vem, nada é feito e nada é dito pelos candidatos que são ligados à situação. Quem fala sobre isso? Os candidatos ligados à oposição, a natural. Só que não pode dizer que, não, mas isso não tem nada a ver com... Claro que tem a ver, só tem a ver. E isso que eu estou falando não é inequívoco. É um axioma. Foi feito em relação àquilo que o Vasco tinha direito, o Vasco não exercer esse direito em benefício de terceiros. E não em benefício do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o nosso clube. Que essas pessoas querem entrar para gerir. Elas querem entrar para gerir o Clube de Regatas Vasco da Gama. E não defendem os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama, nem como candidatos. Isso é fundamental que as pessoas entendam.